imprensa esportiva de todo o Brasil rasga elogios ao Flamengo após a vitória do Mengão sobre o Bahia por 2-0. Em noite de homenagens ao Oscar Schmidt, o Flamengo venceu a equipe do Bahia pelo placar de 2-0 aqui no Maracanã, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como o time melhora a cada partida com o Leonardo Jardim? Sem dúvida, né? Era bem difícil a gente imaginar o Bahia conseguindo voltar num 2-0, mas mais uma atuação muito boa do Flamengo. Os dois times vão brigar pelo título, que são Flamengo e Palmeiras. Os outros participam do campeonato. Vitória muito importante, né? 2-0 contra o Bahia, que começou essa rodada ali coladinho com a gente, com 20 pontos, né? A diferença era somente por conta do saldo de gol. E um visitante indigesto, né? Porque até então tinha vencido 4, perdido só uma, só que aí bateu de frente com o Flamengo e a história é outra. Chega mais, nação, uma ótima segunda-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão que venceu o Bahia por 2-0, está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro e a imprensa esportiva de todo o Brasil elogiou o Flamengo. O Mengão que está em evolução, está melhorando a cada partida, já são 5 vitórias consecutivas no comando do técnico Leonardo Jardim após aquela derrota para o Bragantino. E o Flamengo está na segunda colocação do Brasileirão. Nós vamos analisar a imprensa esportiva, a repercussão. Chega aqui daquela moral, explode o dedo no like. Vamos bater juntos aqui uma meta de 5.000 likes. Eu preciso da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Presa mesmo para ver quem vai ser campeão é aqui no Brasil, Palmeiras ou Flamengo. E na Inglaterra, Manchester City ou Arsenal? Teve um Fluminense que venceu também em cima do Santos, tá ali, naquela briga. Vai se sustentar? É muito difícil que sustente, afinal, é muito difícil lutar contra o Palmeiras e contra o Flamengo. É assim na Bundesliga, é assim também na Premier League, porque, pelo amor de Deus, será que não vai dar pro Arsenal de novo? Mas temos aí, tabela de classificação do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras na liderança com 29 pontos. O Flamengo tem 23, mas tem um jogo a menos. O Fluminense também tem 23 pontos, mas já tem 12 jogos. O São Paulo tem 20 pontos, o Bahia também 20 pontos, perdeu hoje para o Flamengo. Depois vem Atlético Paranaense e Coritiba, as duas equipes com 19 pontos. Red Bull Bragantino tem 17, Botafogo e Vasco 16 pontos, o 9º e o 10º colocados. Vitória na 11ª colocação com 15 pontos, o Atlético Mineiro tem 14. Aí vem Grêmio, Inter, Santos e Cruzeiro. Esses 4 times com 13 pontos, todos eles lutando contra o rebaixamento. O Corinthians é o primeiro time na zona de rebaixamento, então o Corinthians está lá na zona de rebaixamento, empatou com o Vitória nessa rodada, com 12 pontos, o Mirassol tem 9, o Remo tem 8 pontos, o Chapecoense na lanterna, 8 pontos conquistados. Nosso primeiro assunto neste Sport Center vai ser a vitória do Flamengo em cima do Bahia. Jéssica Dias esteve no Maracanã. Fãs de esportes em noite de homenagens ao Oscar Schmidt, o Flamengo venceu a equipe do Bahia pelo placar de 2-0 aqui no Maracanã, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Leonardo Jardim, que voltou com a sua formação principal, que bateu o Fluminense na última rodada. Abriu o placar aos 16 minutos da primeira etapa. Arrascaeta se apresentou para a tabela com Pedro. O atacante artilheiro, que fez o papel de garçom, deu novamente a Arrascaeta. O camisa 10, que essa noite usou a 14 e aposentou em homenagem ao Oscar, empurrou para o fundo das redes. Na comemoração, Arrascaeta esticou a camisa no gramado do Maracanã e com a bola de jogo fez um arremesso em homenagem ao eterno Mão Santa. O jogador que recebeu o cartão amarelo por ter tirado o uniforme. Leonardo Jardim decidiu então tirar Arrascaeta e Everton Araújo do campo de jogo. Colocou De La Cruz e Saúl, que estreou na temporada após cirurgia no calcanhar.
Ele participou inclusive do segundo gol do Flamengo. Cruzamento de De La Cruz. A bola desviou no volante e sobrou para Paquetá, de perna esquerda, marcar mais um belo gol aqui no Maracanã. Agora nós vamos ouvir personagens do jogo. Nós, quer na primeira parte, quer na segunda, foi o Flamengo que procurou sempre a iniciativa do jogo. Procurar as nossas dinâmicas, procurar criar situações de gol, pressionar o adversário e acabamos por ser um pouco penalizados pela ineficácia de algumas situações e não esperar por o segundo gol já um pedacinho tarde. Podíamos ter metade do jogo muito mais cedo, mas foi assim. Acho que a vitória é extremamente justificada porque fomos a melhor equipa no terreno. As equipes que voltam a campo na quarta-feira pela quinta fase da Copa do Brasil. O Flamengo recebe o Vitória aqui no Maracanã, enquanto o Bahia enfrenta o Remo. Tá aí, então, as informações da Jéssica Dias, uma vitória importante do Flamengo em cima do Bahia e uma vitória de um Flamengo que a cada partida vai se mostrando uma equipe melhor, uma equipe muito mais entrosada, uma equipe que vai vencendo os seus jogos com mais tranquilidade. Bueno, é muito fácil conseguirmos notar como o time melhora a cada partida com o Leonardo Jardim. Sem dúvida, né? O Felipe Luiz fez um grande trabalho, ganhou títulos, mas alguns rubro-negros ficavam um pouco incomodados com um jogo mais lateral, não tão vertical como é o jogo do Leonardo Jardim. Não é à toa que o Flamengo, em quase todas as partidas recentes, ele abre o marcador muito cedo. De novo, foi assim contra o Bahia. Antes dos 20 minutos já saiu o gol do Arrascaeta, com a comemoração para o Oscar. E isso tem a ver com essa mudança de filosofia. É um time que não se preocupa tanto em ter muita posse de bola, em controlar o jogo pela posse. E ele é muito mais contundente, muito mais direto, muito mais agressivo. Leonardo Jardim já tinha feito esse tipo de trabalho no Cruzeiro. E isso que chamou a atenção da diretoria do Flamengo para contratar o treinador português. E às vezes fica um jogo um pouco de trocação. O Bahia é um concorrente direto. Os dois times começaram a rodada com 20 pontos. Então não derrotou qualquer adversário. O Bahia, o Flamengo deu bola na trave com a Arrascaeta, do outro lado também teve, com o Jean Lucas. Então o Bahia fez em algum momento ali um jogo ali de igual para igual com o Flamengo, mas o Flamengo é mais letal, tem jogadores mais decisivos. E com o Leonardo Jardim, além do Arrascaeta, que foi o melhor jogador do nosso continente no ano passado, outros jogadores estão evoluindo, com destaque para o Paquetá. Paquetá talvez está garantindo sua presença na Copa do Mundo nas mãos do Leonardo Jardim, porque ele colocou o Paquetá como segundo volante e encaixou uma luva nesse time do Flamengo. São jogadores importantes. Hoje teve a volta do Saul, primeiro jogo do Saul, inclusive ele acaba dando uma assistência para o gol do Paquetá que sela a vitória rubro-negra, mas você tem um elenco com muitos jogadores de destaque e quase todos agora rendendo em bom nível, né? Inclusive na lateral direita, que é talvez um ponto vulnerável do Flamengo, há um rodízio ali, né? O Varela jogou dessa vez e as coisas estão indo bem. O Flamengo não está tomando muitos gols e aumentou sua produção ofensiva. Então, muito animador para o torcedor rubro-negro. Daqui a pouco já tem o confronto contra o Palmeiras tão aguardado, vai ser no Maracanã, o primeiro turno nesse duelo. E o Flamengo vai muito bem, obrigado. Estava se acostumando a fazer grupos de Libertadores com dificuldade, agora até na Libertadores as coisas parecem que estão entrando nos eixos. Então, muito rapidamente, o malvadão, né, que normalmente fazia aquela arrancada no final, dessa vez parece que já vai virar o turno com uma pontuação bastante expressiva. A gente ainda não tem nenhuma atualização do quadro de saúde dele, ele vai até o fim, mas ele pode sim estar carimbando a sua passagem para a Copa do Mundo. E tem o Pedro também, que quase que faz 2 gols parecidos com a partida contra o Fluminense. Ele olha o goleiro do Bahia um pouco à frente, tenta mais uma vez ali por cobertura, não dá certo dessa vez, mas sempre muito ligado, muito esperto e também num ótimo momento. Bubu. Nesse fim de semana, a gente está vendo a cena do Paquetá, né? Qualquer lesão a essa altura, né? 2 meses praticamente aí para a Copa do Mundo, qualquer jogador fica muito preocupado. Acho que às vezes a dor é até mais psicológica do que física. A gente viu com o Estevão, né? Chorando, né? E depois falaram que não era nada. Não é tão grave. A tendência é o Estevão estar apto para a Copa do Mundo. O Paquetá também, quero acreditar que é da mesma forma, mas passa um filme na cabeça. Ele tá falando ali, estourou, né? Parece o músculo, né? Mas vai fazer exame, às vezes é uma lesão mais leve, né? Tem a lesão grau 1, grau 2, né? Tal.
mas ainda há um tempo para uma recuperação. E o Paquetá, que estava numa disputa ali com alguns outros nomes pelas últimas vagas na lista do Ancelotti, pelo que ele está apresentando no Flamengo nesse momento, eu acho que ele vai. A gente depois vai falar um pouquinho de Neymar, né? Enquanto o Neymar parece cada vez mais distante da Copa do Mundo, o Paquetá está na direção contrária. Embora tenham posições diferentes, né? Mas, aliás, são muito amigos, muito parceiros. São muito parceiros, mas quando um vai, já é uma vaga que você pode tirar também tem do Igor ataque, Thiago, né? Tem o Endrick, a gente vai falar do Endrick também. É verdade. Tem muita gente. E tem também uma comemoração muito bonita, muito especial do Arrascaeta, que ele faz uma homenagem ao Oscar Schmidt. Ele estava usando a camisa 14, aí ele tira a camisa e ele faz uma homenagem ao Oscar Schmidt. É muito bonita a homenagem. Como ele tira a camisa, ele recebe o cartão amarelo. Essa é a regra, apesar de muita gente achar que não deveria utilizar a regra em um momento como esse, de uma homenagem. Mas é muito legal nós vermos o Arrascaeta fazendo essa homenagem. Olha que legal. E o Arrascaeta, ele é inteligente, ele conhece a regra, ele sabia que ele ia tomar um cartão amarelo. E isso, para mim, engrandece ainda mais o gesto. Você deixaria de fazer uma homenagem dessa para um grande ídolo como Oscar, no Maracanã, para a torcida rubro-negra, em troca de um cartão amarelo? Tá de bom tamanho, tá legal, pode dar cartão amarelo. Ele, de qualquer forma, faria essa linda homenagem, todas as homenagens, especialmente o Oscar, que era ídolo rubro-negro, foi homenageado antes da partida, no telão, imortalizado, né, no basquete do Flamengo tão tradicional, a camisa dele foi aposentada, né? Então, muito bacana a homenagem do Arrascaeta, e o cartão amarelo tá de boa. Deixa aí, né? Ele já sabia. A gente, claro, vai ficar atenta e trouxe detalhes pra gente, né? Como o do Paquetá baixando o meião, pra quem sabe tentar comparar como é que tava um joelho e outro, enfim. No geral, o jogador conhece muito o seu corpo e acho que a Monique foi perfeita aí quando trouxe já o ponto, que certamente vai ser assunto pelo que o Lucas Paquetá tá jogando, de seleção brasileira. Houve um questionamento quando o Paquetá chegou aqui, acho que todo mundo imaginava que o Paquetá estava na Copa. A partir do momento que ele chega, acho que tem ali um questionamento, porque de fato ele não estava conseguindo apresentar o alto nível que a gente conhece do Paquetá, mas nesses últimos jogos vem muito bem, então fica o ponto, né, em relação a ele. Aí a gente vai conversar daqui a pouco aqui com o nosso time para entender se passou um pouco mais pelo nível do Paquetá ou se passa um pouco mais pela mudança que o Leonardo Jardim faz no posicionamento dele, né, na função dele no campo, para ele conseguir desempenhar essa função. E não sei se para a seleção brasileira também não é uma função interessante, pensando na Copa do Mundo. Falta um mês, né? Hoje é dia 19, no dia 18, né, de maio a gente tem a convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo. No Maracanã, certamente o torcedor saiu muito satisfeito, o Vitor Sérgio, com essa vitória, porque, obviamente, a vitória, já tinha visto que o rival direto, pensando em título brasileiro, tinha vencido um pouquinho antes, né, que era o caso do Palmeiras. Então, era quase obrigação vencer para não ver essa pontuação abrir ainda mais. Mas acho que, para além disso, ver o Flamengo emendar uma sequência de boas atuações, né, Vess? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tainá. Boa noite, todo mundo ligado aqui no nosso prorrogação. De fato, o Flamengo, na volta da data FIFA, fez uma partida muito ruim contra o Red Bull Bragantino. Mais uma vez, uma data FIFA que o Flamengo volta num ritmo bem problemático, mas depois só emendando boas atuações, seja na Libertadores, a primeira contra o Cusco, num cenário bem complicado, 3.500 metros de altitude, mas acho que, num geral, fez uma boa partida. Depois jogou 70 minutos de um futebol muito bom contra o Fluminense, uma boa atuação contra o Independente Medellín, acho que poderia até ter sido mais do que foi, e hoje contra o Bahia, em determinado momento, a gente tinha a sensação de que o Flamengo já poderia ter feito 3-4-0, aí depois o Bahia teve uma ou duas chances, que é um time muito qualificado, né? E aí, enquanto mais o Flamengo demorava para matar o jogo, mais o jogo ficava possível de ficar ser um jogo mais complicado do que o Flamengo produziu para ser, especialmente no início do segundo tempo. O Flamengo no início do segundo tempo produziu 3-4 jogadas seguidas muito claras de gol, bola na trave do Arrascaeta, finalização do Pedro, finalização do Plata, então até fazer o 2-0, e aí depois do 2-0 o jogo já estava
era bem difícil a gente imaginar o Bahia conseguindo voltar num 2-0, mas mais uma atuação muito boa do Flamengo. E segue ali um Flamengo perseguindo o Palmeiras, né? Nesse momento, 6 pontos de diferença. O Flamengo tem um jogo a menos. Tem confronto direto, né? Que não aconteceu ainda. Ainda tem 2 confrontos diretos, né? O primeiro no Maracanã, dia 23 de maio. É o último jogo antes da apresentação dos jogadores para a seleção brasileira. Então... É a antepenúltima rodada do primeiro turno, né? Que depois tem um outro jogo ainda. Sim, tem mais 2, eu digo do primeiro turno. Acho que tem mais um jogo antes de parar. Isso, que é do Curitiba. Isso, e mas Curitiba eu digo, e depois... É o antepenúltimo do turno, ou seja, também vai ser o antepenúltimo lá. São 18 rodadas do primeiro turno e aí e depois da Copa tem o fim do primeiro turno. Então, mais uma atuação muito boa. 6 pontos de diferença para o Flamengo, para o Palmeiras, com o Flamengo tendo um jogo a menos. O jogo a menos do Flamengo é Mirassol no Maracanã. Então, é um jogo que o Flamengo tem possibilidade de ganhar. Mas o melhor do que isso é, de fato, a sensação de ver o Flamengo jogando boas partidas. E a gente viu agora há pouco ali mais um lance que o Pedro tenta de longe. Vai virar a especialidade dele, será, ô Ricardinho? A gente falava aqui da boa atuação do Paquetá, mas o Pedro também, né? É porque eu não sei se vai dar tempo. Não. Mas também vem bem não vai dar. O menino Pedro. Boa atuação do Flamengo? E depois da derrota para o Bragantino, esqueci de dizer, tem a vitória contra o Santos também. Sim. Que é o jogo logo seguinte. Entendi o que você lembrou isso quando a gente deu boa noite pro Ricardinho. Não, porque eu pulei da vitória, eu pulei da derrota para o Bragantino direto para o Cusco, só que eu esqueci de falar que o Flamengo ganhou do Santos também. Ganhou e ganhou bem do Santos, né? O Flamengo se reencontrou. A troca de treinador do Flamengo, ela foi muito boa. O Flamengo se reencontrou, o Flamengo voltou a jogar um belo futebol. O Pedro, para ele e para o Paquetá, a troca do treinador foi espetacular. Pedro voltou a jogar muita bola, voltou a fazer gol. São 8 participações do Pedro nos últimos 10 jogos do Flamengo. Eu sei que vocês não gostam, vocês gostam da continuidade do trabalho. Se der resultado, vai continuar. Se não dar resultado, não vai continuar. A saída do Felipe Luiz foi boa para o Flamengo. O Flamengo se reencontrou. O Flamengo teve um jogo que ele não foi bem, foi contra o Red Bull Bragantino. Mas o Flamengo se reencontrou. Não, a gente tem que esperar acabar a temporada. Com o Felipe Luiz, o Flamengo tinha... Pelo seu olhar do futebol, a gente tem que esperar acabar a temporada. Não, eu vou tem que levantar a taça, senão não vai ser melhor. Mas vai levantar. Eu vou esperar os 10 jogos. Os 10 primeiros jogos do Mister no Flamengo são muito bons. Muito bons. O Flamengo se reencontrou. O Felipe Luiz é um treinador que está na história do Flamengo, ganhou muitas coisas pelo Flamengo, só que o Flamengo não tinha jogado bola com ele. E com a troca do treinador, tá jogando bola, gente. O que o Flamengo fez com o Bahia hoje é espetacular. Espetacular. Podia ter terminado 5-6-1, 7-1. O Flamengo jogou muita bola de novo hoje. Algumas escolhas erradas do Plata, por isso que o Flamengo não conseguiu fazer mais gols. Bola na trave. O goleiro do Flamengo, do Bahia, aí pegou o possível e o impossível hoje. Era jogo, torcedor do Bahia, não fique bravo comigo. Bahia tem um bom time. Era jogo para terminar 6-2, 7-3. Porque o Bahia também conseguiu criar suas oportunidades. Agora a gente vai ficar aqui discutindo. Que rodada que é essa? 12ª? Vai vir a 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 30ª. E 2 times vão brigar pelo título. A gente fala e 2 times vão brigar pelo título, que são Flamengo e Palmeiras. Os outros participam do campeonato. O campeonato se resume a título, a Flamengo e Palmeiras. O Fluminense, que tem um time legal, ganhou hoje, vai ficar olhando de longe. O Bahia, que tem um time legal, vai ficar olhando de longe, porque rodada que vão passando, eles vão abrir vantagem. A diferença hoje do Flamengo e do Palmeiras para os outros 18, ela é abissal, como a senhorita me ensinou. Concordo bastante. Que bom, que bom. Até com a toca do técnico ela já concordou comigo. Não, senhor, não fale coisas que eu nunca falaria. Mas isso especificamente eu acho que de fato é o famoso quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou vai demorar pra voltar a ganhar. É como... Porque eles estão longe. Abrindo um parênteses rápido aqui, é como o Cruzeiro. Quem viu o Cruzeiro na zona, viu. Não vai ver mais. Acabou. Provavelmente. No Ourique, o elenco que já é poderoso, Saul, que volta do Saul, Bruno. Volta do Saul, volta do Cebolinha. É verdade. Realmente, que dia, né? Que dia importante demais. Jogaram poucos minutos, mas ainda tem, Saul... ainda tem Pulgar e Jorginho pra voltar ainda. Exatamente, ainda tem Pulgar e Jorginho pra voltar. E o Saul, no primeiro toque na bola dele,
foi logo assistência para o Paquetá. Impressionante, muita estrela, foi né? Foi uma noite especial no Maracanã, né, Bruno? Porque teve um lance do Oscar, homenageado pelo Arrascaeta, o Paquetá fazendo mais um gol, e esse toque do Saúl na bola, né, Bruno? No primeiro toque. Ele que... O último jogo dele foi na final do Mundial contra o PSG, que jogou demais, inclusive. Um dos melhores em campo, né? Ele entra no segundo tempo, ele e o De La Cruz entrando no lugar do Pulgar e do Jorginho, e mudam totalmente o meio de campo. Jogaram muito, tanto o De La Cruz como o Saúl naquele jogo, mas ele depois disso faz a cirurgia, fica esses 4 meses fora, volta agora e já volta dando uma assistência, né? Muito iluminado também, além de tudo iluminado, mas é aquilo, compensa quem trabalha, né? Até citando o nosso Oscar, que falava, né? Impressionante, quanto mais eu trabalho, mais eu acerto, né? Porque uma vez perguntaram pra ele, você tava com sorte, né? Ele falou, nossa, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Impressionante. Quanto mais 1000 arremessos eu faço por dia, mais eu tenho sorte. Muito legal, hein? Vitória muito importante, né? 2-0 contra o Bahia, que começou essa rodada ali coladinho com a gente, com 20 pontos, né? A diferença era somente por conta do saldo de gol. E um visitante indigesto, né? Porque até então tinha vencido 4, perdido só uma, só que aí bateu de frente com o Flamengo e a história é outra. Sim. Vitória do Flamengo 2-0 aqui no Maracanã, muito importante pra gente subir, né? Na verdade, não subir na tabela de classificação, né? Mas chegar aos 23 pontos, porque o Fluminense também venceu nessa rodada, o Bahia que tinha 20, a gente abre 3... Palmeiras que acabou ganhando de novo, né? Mas não tem jeito, é rodada a rodada pra gente buscar o topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Um grande jogo do Flamengo aqui no Maracanã, Tirson, lotado mais uma vez, como sempre. E um grande jogo, né, de futebol. Não foi um Bahia que ficou somente se defendendo, na linha defensiva, só esperando e tentando sair no contra-ataque, fazer aquele jogo de transição. Agrediu o Flamengo em alguns certos momentos, trouxe dificuldade e o Flamengo, por seu elenco grandioso e pelo grande momento que o Flamengo vive, trouxe essa tranquilidade da vitória, porque conseguiu fazer o primeiro gol, depois criou várias situações para manter a distância e também ampliar para 2-0, e aí entrou o goleiro, né, o Léo. O Léo fez grande defesa, como o Rossi também fez. Foi um grande jogo por isso. Aí do Flamengo teve a felicidade numa jogada ensaiada no escanteio, num passe curto do De La Cruz, né? De La Cruz fazendo esse passe ali. E aí entrou o Saúl, que um tempão não jogava. É importante também, ele já entra no primeiro passe, já serve o seu companheiro e traz a tranquilidade para o Flamengo sair com a vitória. Então, assim, isso é importante. A gente falou no pré-jogo da importância do grande e qualificado elenco do Flamengo, para trazer realmente a tranquilidade de movimentação, de mudança tática, de postura do time. Cansou, troca seu elenco, roda e aumenta a qualidade do seu elenco. Então isso aí é o Flamengo, e o Flamengo jogou contra o adversário que vai brigar por título também, vai ficar ali em cima da tabela, brigando com o Palmeiras, Flamengo, Fluminense, que eu acho nesse momento são os times que têm maior qualidade para continuar brigando pelo título. Talvez até uma Copa do Brasil, né? O Bahia acaba saindo da Libertadores de uma maneira precoce. Acho que o Brasileirão talvez fique difícil, né? Porque, como você falou, tem Palmeiras, tem Flamengo, tem Fluminense. Sim. Acho que é uma briga pro Bahia difícil. Mas uma Copa do Brasil pode ser que chegue numa fase mais avançada, né? Rogério Ceni que faz um grande trabalho nessa equipe do Bahia. Mas essa situação dele não estar mais disputando a Libertadores vai dar espaço para ele treinar mais tempo, vai dar mais respiro. Verdade. Por não ter um elenco tão qualificado, você vai ficar brigando ali. Pode ser que aumente a distância, mas ele pode tirar pontos de qualquer time que está lá em cima. Verdade. Então, assim, é um time que vai ficar brigando ali, mas olhando pelo contexto, é Flamengo, Fluminense, Palmeiras, aí entra o Bahia, entra de repente o São Paulo, mas um grande jogo, bem montado o time do Bahia, e a gente realmente viu um grande jogo aqui no Maracanã, e o Flamengo realmente surpreendeu. É isso aí, nação, tá aí as últimas informações do Flamengo após a vitória em cima do Bahia por 2-0, o Mengão então venceu. E nesse momento o Flamengo está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como ficou a tabela do Brasileirão após a vitória do Flamengo? Assim ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. Palmeiras com 29 pontos. Palmeiras venceu o Atlético Paranaense jogando com 1 a menos. Teve um jogador expulso do Palmeiras, mas ele conseguiu segurar a vitória. Estava ganhando de 1-0, conseguiu segurar a vitória e chegou a 29 pontos. O Flamengo na segunda colocação com 23, o Fluminense na terceira com 23, na quarta o São Paulo com 20, na quinta o Bahia com 20, na sexta o Atlético Paranaense com 19, na sétima o Curitiba com 19, na oitava colocação Bragantino com 17, na nona o Botafogo com 16, na décima o Vasco com 16, 11º Vitória com 15,
12º o Atlético Mineiro com 14, 13ª o Grêmio com 13 pontos, 14º o Internacional com 13, 15ª o Santos com 13, 16º o Cruzeiro com 13 e na zona do rebaixamento, 17ª colocação o Corinthians com 12 pontos, 18º o Mirassol com 9 pontos, 19ª o Remo com 8 e a Chapecoense na 20ª colocação com apenas 8 pontos. Assim ficou a tabela do Campeonato Brasileiro após essa rodada do Brasileirão. Flamengo e Palmeiras, então. Flamengo, Palmeiras, Fluminense e São Paulo, os 4 primeiros colocados aí do Campeonato Brasileiro. Nação, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.